O tema da nossa meditação é: Deus cumpre todas as suas promessas. Quem pode repetir comigo? Deus cumpre todas as suas. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Não importa a sua tradução, vamos ler juntos. Quem encontrou, diga amém. Oh, beleza. Aí, Jorge, parabéns pela sua igreja, hein? Manuseia bem a palavra de Deus, hein? Então vamos lá. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Queridos, esse texto está nos dizendo que Deus, através de Jesus Cristo, cumpre todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, quem achou? Diz que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E eu quero, nesta oportunidade, apresentar algumas razões pelas quais eu creio piamente que Deus cumpre todas as suas promessas. A primeira razão está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Quem pode repetir comigo? Deus é fiel. Deus é fiel, em primeiro lugar, à sua palavra. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, Deus diz a Jeremias: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus é fiel à sua palavra. Se nós, meus irmãos, mortais como somos, finitos como somos, falhos como somos, procuramos cumprir sempre aquilo que assumimos em termos de compromisso, procuramos cumprir sempre a nossa palavra, muito mais Deus, Ele que é imortal, Ele que é infinito, Ele que é infalível, Ele cumpre sua palavra, Ele vela sobre sua palavra para cumprir. Louvado seja o seu santo e excelso nome. Em segundo lugar, Deus é fiel não somente à sua palavra, Ele é fiel a si mesmo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que ainda que sejamos infiéis, Ele, Deus, é fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz que quando Deus fez a sua promessa a Abraão, não tendo outro superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso significa dizer que ele investiu sua própria honra no quesito fidelidade. Amém. E em terceiro, a sua fidelidade é eterna. Ela estende-se de geração em geração. Salmo 100, versículo 5. Segunda razão pela qual eu creio que Deus realmente cumpre todas as suas promessas. E está em Jeremias capítulo 31, versículo de número 3. Com amor eterno te amei e com amorável misericórdia te atraí. Em 1 carta de João capítulo 4, versículo 9, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama e como alguém que nos ama, Ele cumpre todas as suas promessas. Diga, Deus nos ama. Diga para o irmão da direita, da esquerda, para a pessoa que está do seu lado, Deus nos... Diga também, Deus te ama. Deus te... Agora diga para você mesmo, Deus me ama. Diga mais forte, porque é verdade.
Deus me ama. Louvado seja Deus. E como alguém que nos ama, queridos irmãos, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Eu dizia ontem no podcast, quantas vezes nós queremos desabafar com alguém, procuramos e dificilmente encontramos, mas até que encontramos quem nos ouça. Deus nos ouve. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz: eis que eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. Isto significa dizer também, meus irmãos, que Deus não só nos ouve, mas Ele nos entende. Às vezes, as pessoas se prontificam, se propõem a nos escutar, seja um profissional de saúde psíquica, de saúde mental, seja o pastor, mas nem sempre nos entende. Às vezes nem nós mesmos nos entendemos, não é verdade? Sim ou não? Mas Deus nos ouve e Deus nos entende. Mas não somente nos ouve e nos entende, Ele nos ouve, nos entende e segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, Ele nos atende. Pode ser que alguém que se prontifica a nos ouvir até nos entenda, mas daí a nos atender é muito mais difícil. Para Deus não há impossíveis, em todas as suas promessas, louvado seja o nome do Senhor. A terceira razão pela qual eu creio convictamente que Deus cumpre todas as suas promessas está, meus amados irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 15. Ali, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o único soberano Senhor e Rei dos reis. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é, meus queridos irmãos, o único soberano. Não há outro soberano. Deus é soberano. Digamos juntos: Deus é soberano. E como alguém soberano, Ele é onisciente. Ainda a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que se passa conosco. Ele não está alheio às nossas dificuldades. Ele não está indiferente aos nossos problemas. Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, de 1 a 4. Depois, Ele não é só onisciente. Ele também é onipresente. Ele está aqui conosco agora. Se subirmos aos céus, Ele estará lá também. Se fizermos a nossa cama lá no mais profundo abismo, ali Ele vai estar também. Não temos como fugir da presença do nosso Deus. Salmo 139, de 5 a 10, nosso Deus é onipresente. Mas além disso, Ele também é onipotente. Foi Ele quem nos viu a substância ainda informe e no seu livro escreveu e determinou os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o único soberano Senhor, Rei dos reis, o único imortal. Vou partir agora para a aplicação, mas antes quero citar um texto que vai trazer à memória dos irmãos pelo menos 3 situações que somente o Deus a quem servimos, Ele que é fiel, Ele que nos ama, Ele que é o único soberano, podia dar solução. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A primeira situação se deu lá quando da travessia do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15.
A segunda situação se deu quando da travessia do Rio Jordão, quando os servos do Senhor iam atravessar o rio com a Arca da Aliança, Josué capítulo 3, Deus fez com que as águas se juntassem e o povo pudesse atravessar o Rio Jordão, num ponto onde, segundo os historiadores, a altura, ou a profundidade, melhor dizendo, atingia cerca de 10 metros. E eles passaram ali por sobre as águas, a exemplo de quando Deus também abriu o Mar Vermelho e o seu povo passou a pé enxuto. A terceira situação, quem lembra? Aconteceu com 3 servos de Deus. Quem eram eles? Mesaque, Sadraque e Abednego. E quando o rei Nabucodonosor foi olhar, achando que os 3 servos de Deus, por não quererem se dobrar à idolatria, por não deixarem de obedecer ao Senhor dos Senhores, o rei pensava que eles estavam mortos, eles estavam passeando e não estavam sozinhos. Tinha um quarto, e o quarto era, segundo a Bíblia, tinha um semblante semelhante ao Filho de Deus. Jesus já estava lá. Queridos, mas mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes somos vitimistas demais. Muitas vezes, quando diante de qualquer situação, ainda que mínima, nós parece que esquecemos que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus nos ama, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus cumpre todas as suas promessas, e murmuramos e reclamamos. Mas eu tenho uma notícia para dizer aqui a vocês, para trazer aqui para vocês. Não somos só nós. O povo de Deus no passado também era assim. Abram suas Bíblias em Isaías no capítulo 49, versículo 14. A Bíblia diz aí: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Será que aqui, ou em qualquer lugar onde vocês estão me escutando, em algum momento da vida você já não murmurou assim também? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me desamparou? Eu oro, parece que minhas orações não passam do teto, como se fosse preciso passar. Não precisa, o Senhor está conosco, pertinho de nós, em nós. Mas a gente muitas vezes murmura, muitas vezes reclama, qualquer probleminha. Oh Deus, tu se esqueceu de mim, Senhor. Deus, tu me desamparou. Mas mesmo diante das nossas fraquezas e limitações, Deus nos faz promessas maravilhosas. E aqui, algumas promessas que Deus fez ao seu povo no passado. Promessas essas que dizem respeito a nós aqui e agora, hoje, nesse lugar. A primeira promessa, versículo 15, Isaías 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas se ainda que esta venha a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, o amor de mãe é o amor mais sublime da face da terra. E Deus usou o amor materno como figura do seu amor. Ele pergunta: vocês acham que é possível uma mãe de família se esquecer do seu filho recém-nascido na hora que o bebê precisa mamar? Vocês acham isso possível? Isso é praticamente impossível, exceto alguma patologia mental. Mas, diz Deus, ouçam bem isso, meus amados irmãos, olhem bem para mim. Deus diz: ainda que isso aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim.
Sabe o que significa dizer isso? Que toda a nossa esfera de ação está sendo observada pelo nosso Pai Celestial. Agora, meus amados irmãos, é preciso reconhecer que o nosso Deus cumpre todas as suas palavras. Ele cumpre, e Ele prometeu também que nunca vai nos abandonar. Em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 5, a palavra de Deus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as causas que tendes, porque Ele diz: nunca, jamais te deixarei, e de modo nenhum te abandonarei. Deus não nos abandona. Diga para os irmãos do seu lado: Deus não nos abandona. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não te abandona. Agora diga para você mesmo: Deus não me abandona. Perdoa, Senhor, perdoa quantas vezes eu pensei que o Senhor se esqueceu de mim. Perdoa quantas vezes eu pensei que o Senhor me desamparou, porque eu sei que o Senhor não me esquece nem me desampara. E tem uma terceira promessa que Deus fez, e essa diz respeito só a nós. Não mais ao seu povo no passado, só a nós. Ele disse que Ele foi, mas que vai voltar. Jesus vai voltar. E essa igreja crer convictamente: Jesus vai voltar. Embora muitos achem demorada, mas Jesus está voltando. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, a Bíblia diz: e ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38, todavia o justo viverá da fé. E se alguém retroceder nele, não se compraz a minha alma, diz Deus. E no versículo 39, o cântico mais lindo que eu já entoei ao meu Deus. Nós, vamos ler juntos, queridos. Hebreus 10, 39, forte. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Vamos permanecer firmes na convicção de que Deus cumpre todas as suas promessas. E vamos reconhecer que isso é verdade. O povo de Sião, aquele povo que lá atrás murmurou, agora no Salmo 126, verso 3, olha o que é que eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus já fez alguma grande coisa por você? É porque para ser Deus tem que ser grande. Se for coisinha pequena, eu mesmo faço. Se Deus já fez alguma coisa grande por você, recite comigo Salmo 126, versículo 3, em alto e bom som. Vamos lá? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, glória a Deus. É preciso reconhecer, meus irmãos, é preciso reconhecer, Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as adversidades, e amém porque vem, porque ao vir, a gente recorre ao Senhor com mais fé, com mais vontade. E quando a gente reconhece, a gente mas não basta agradecer. É preciso oferecer ação de graças.
qual é a diferença entre agradecer e oferecer ação de graças? Você pode agradecer só entre você e Deus. Agora, oferecer ação de graças significa ter atitude que demonstre o seu agradecimento. E é isso que estamos fazendo aqui agora, demonstrando a nossa gratidão por mais um ano de vida, pela família e pelo ministério do nosso irmão pastor Jorge. E agradecendo também a Deus por tantas grandes coisas que Ele nos tem feito. E não basta somente reconhecer, não basta somente oferecer atitudes de ação de graças, é preciso também dedicar, consagrar a vida ao Senhor. Convido você a ficar em pé agora, por favor. Convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e você lembrar comigo, primeiro, Deus cumpre todas as suas promessas. Segundo, Deus é fiel, fiel à sua palavra, a si mesmo, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração, logo nos alcançou. Depois, Deus nos ama, e como alguém que nos ama, nos tem ouvido, tem nos entendido, e segundo o beneplácito da sua vontade, nos tem atendido. Depois, o nosso Deus é o único soberano, é onisciente, é onipresente, é onipotente, e tem feito grandes coisas por nós. Diante disso que você ouviu nesta manhã, responda para você mesmo: vale ou não vale a pena servir a esse Deus? Vale ou não vale a pena continuar firme nos caminhos do Senhor? Vale ou não vale a pena abdicar dos pratos de lentilhas que o mundo oferece para se alimentar do pão da vida? Se você entende que vale a pena, no lugar que você está, mesmo que em silêncio, ore a Deus e diga: Senhor, eu te agradeço por me salvar. Te agradeço por tantas grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço, sobretudo, pelo que o Senhor é para mim. E agora, Senhor, a Ti consagro a minha vida, o meu lar, a minha família, a minha igreja, o que sou, o que penso, o que quero, o que acho, tudo entrego a Ti. Feita essa oração, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém.